Boa noite, paz a todos. João era um menino de apenas 14 anos. Nasceu numa cidade qualquer do interior do Nordeste. 11 irmãos. Um pai muito duro, que o dizia sempre: menino homem tem que trabalhar. Muito cedo, João abandonou a escola, apenas aprendeu a ler e escrever. Aos 15 anos, o seu pai desencarnou. E João, o irmão dos meninos, o mais velho, precisava ajudar a família. A voz do seu velho pai, que o dizia: menino homem tem que trabalhar, ecoava nos seus ouvidos. João se desesperava, porque 11 irmãos e a mãe precisavam se alimentar. João resolveu então seguir para o Sudeste, pois ouvira que as obras caminhavam de forma muito rápida e ele poderia ter um emprego e dessa forma ajudar a sua família e seus irmãos. João segue, encontrou um amigo que o deu abrigo, casa, logo um emprego numa das obras da cidade grande. João conseguia então, mês a mês, mandar para sua mãe, para os seus irmãos, um dinheiro que era muito importante, que ajudava a todos. E João, assim, com um objetivo fixo de trabalho, ouvindo sempre a voz do seu pai, do seu velho pai: menino homem tem que trabalhar. Aos 30 anos, João já não tinha uma situação financeira tão ruim. Já conseguia se manter muito bem, já havia acumulado bastante para comprar sua própria casa. Sua mãe também já havia desencarnado. E todos os seus irmãos já trabalhando, mais velhos, todos com a própria independência. João conheceu Maria, uma menina muito bonita, de apenas 15 anos. Os dois começaram a namorar e se casaram. Mas João pouco recebeu de amor na sua infância. E dessa forma, ele não tinha muito para dar. Tratava a sua linda esposa de uma forma muito dura, a reprimindo em muitas situações, desde as suas vestimentas, às suas ações junto aos amigos. Esse casamento seguiu. João teve 2 lindos filhos, e da mesma forma que seu velho pai os dizia: menino homem tem que trabalhar. E fazia com que os seus filhos, uma vez que ele tinha uma situação estável, já tinha na sua casa o bastante para que todos comessem, para que todos vivessem confortavelmente. Mas menino homem tem que trabalhar. E fazia com que eles, muito cedo, fossem à luta e tivessem a sensação de ganhar o dinheiro que faria com que mantivessem as suas vidas. Aos 60 anos, depois de ter apenas acumulado, João, num súbito ataque cardíaco, desencarnou. Maria, jovem, 15 anos mais jovem que João,
conheceu José. Os seus filhos já estavam encaminhados. Eram 2. Um deles seguiu pelo caminho do pai, que trabalhava nas obras civis, e estudou engenharia. Seguiu construindo casas. O outro, buscando nas artes, não conseguiu nada que o mantivesse, enveredou pela bebida, pelas drogas, e assim vivia. Alguns anos mais tarde, já numa casa espírita, identificaram João desencarnado. Todas as coisas no seu velho lar andavam como que para trás. Maria não conseguia ter uma vida sossegada com José, o seu então novo marido. As coisas para o filho mais velho, todas desandavam, e vez em quando ele precisava estar outra vez na casa da sua mãe. O mais novo, então, vivia das drogas, da bebida, mal conseguia sustentar-se. Nessa casa espírita, quando João apareceu, identificaram a sua revolta, a sua angústia, pois, deixando a vida na matéria, percebe que todo aquele esforço de ter saído da sua cidade natal, seguido para um local onde ele pôde construir um lar, uma família, foi tudo perdido. E isso o deixava extremamente magoado, muito aborrecido. João, no plano espiritual, aprendeu que podia fazer com que aquelas pessoas entendessem que ele ali ainda estava muito revoltado com a situação de não ser mais o dono da casa, de ter trabalhado em prol de construir um lar para que outro vivesse. Então, torna-se aí João um obsessor. Mas essa história, qualquer semelhança é mera coincidência. É apenas uma criação para que a gente possa identificar os vários obsessores que compõem essa história. Porque essa história poderia ser da minha vida ou da vida de qualquer um de vocês. É uma história simples, do cotidiano, mas que traz para a gente quem são os obsessores. Podíamos dizer que obsessores seriam espíritos maléficos, espíritos embebidos do mal e com o desejo de fazer o mal pelo mal. Mas muitas vezes não são. Somos nós que, fixos com uma ideia, com um pensamento, agimos de forma a saciarmos o nosso próprio ego, montando um verdadeiro e grande quebra-cabeça. Obsessor, na sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. E voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária, é o caminho comum. Muito fácil identificarmos
mesmo nos reencarnados, nos que hoje estão nas vestes materiais, os nossos inimigos do passado, em que, por necessidade e dentro do planejamento reencarnatório, precisam reencarnar conosco para reajustar-se. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai, mãe, esposo, esposa, filhos, companheiros familiares na lareira doméstica. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e entendimento. Apenas um sentimento pode equalizar isso: o amor, a paciência, porque, por mais que não saibamos, numa família, não são sempre espíritos que vivem o amor, a plenitude da paz, o equilíbrio. Muitas vezes, e muito comum, vermos dois irmãos se degladiando, vermos um filho que tem problemas com a mãe, com o pai, porque aí estão espíritos que necessitam reajustar-se. E dentro do plano da reencarnação, são colocados numa mesma família, para que esses elos de amor, que somente um pai, uma mãe, podem dispor, façam com que essas desavenças do passado sejam corrigidas, sejam harmonizadas. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereçar-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então, quem são os obsessores? Somos nós. Somos pessoas comuns, igual a nós, pessoas que sofrem, fazem sofrer, mas que amam, querem ser amadas e, portanto, não são diferentes de nós. Aquele pensamento que podemos ter de que o obsessor é aquele que tem chifrinhos e anda com um tridente na mão, é uma fantasia. Não são diferentes de nós. E precisamos tratá-lo com o máximo do nosso perdão, do nosso amor, da nossa compreensão, para que a gente possa dissolver, então, se temos algo pretérito com ele. Dentre essas pessoas, que somos nós, mas que nesse momento chamamos de obsessores, existem algumas formas de ação e que nós vamos nos remeter àquela historinha do João e da Maria para identificarmos alguns aspectos. Por exemplo, há a possibilidade da interferência desses senhores de encarnado para encarnado. Isso é possível? Sim. Quando João não aceitava que a sua própria esposa se pusesse na sociedade, às vezes com vestes, com palavras, ações, etc., ele nada mais era do que um obsessor encarnado. Não acredito que
alguns de vocês não conheçam no seu entorno familiar, no condomínio, dentre os amigos, aquele que seja um obsessor encarnado. Muito recentemente, não que eu seja muito fã de novela, mas sou, muito recentemente a gente teve uma novela, né, Avenida Brasil, que acho que foi o maior exemplo de obsessão de encarnado para encarnado, porque aquele embate da Carminha com a Rita, nossa, aquilo eram dois obsessores e que traziam uma história do passado, uma história muito importante, e se degladiaram durante todo o período da novela. Talvez seja o exemplo mais vivo e importante a trazermos aqui com relação à obsessão de encarnado para encarnado. Mas não é só isso, né? A gente pode ter também a de desencarnado para desencarnado. Porque nós, ao passarmos por essa transição, né, que alguns chamam de morte, morte, sim, para o corpo físico, aquele que realmente perece. Já entendemos que somos espíritos imortais e transcendemos a esse fenômeno. Porém, quando passamos por esse processo chamado morte, por essa transição, nada mudamos. Seremos aquilo que somos. Aquilo que conquistamos de integralidade moral aqui, é aquilo que seremos lá. Dentre nós, algumas pessoas gostam de ser felizes, de fazer o que é correto, e assim serão no outro plano. Mas também existem pessoas que gostam de levar vantagem em tudo. Lembra que tinha um comercial do Gerson, né? Que ele dizia que precisava levar vantagem em tudo? Existem pessoas assim. E essas pessoas, quando passarem então por essa transição, de que forma serão? Da mesma maneira. A morte, essa transição, não tem poderes de modificar as pessoas. A oportunidade dessa mudança está aqui, agora. Precisamos ter a consciência dessa necessidade e buscarmos trilhar a equalização com essas pessoas às quais convivemos, porque no nosso caminho nunca ninguém é colocado numa família, nunca ninguém é colocado numa sociedade, nunca ninguém é colocado numa cidade sem que hajam necessidades mútuas de crescimento. E dentre todas as pessoas que compõem tanto a família, quanto a cidade, quanto a região que moramos, tem pessoas que precisam se reajustar, precisam nos ensinar ou precisam aprender. Nessa relação de dois, de grupo, é que vamos superar essas necessidades e seguirmos no nosso avanço evolutivo espiritual. Mas também existem aqueles encarnados que obsediam desencarnados. Quando o pai do João desencarna, e João lembrava-se o tempo todo do pai, aquela frase que marcava: menino homem tem que trabalhar. E João levava aquilo para a sua vida. E todas as vezes que ele precisava, que ele entrava em alguma situação que precisava de algo, era do seu velho pai que ele se lembrava. E muitas vezes a saudade, o amor que temos a algumas pessoas, nos faz obsediarmos. Não sei se todos sabem disso, mas muitas vezes quando a gente cultua um pouco além do necessário aqueles nossas pessoas queridas que desencarnaram, quando a gente busca trazê-la ao nosso convívio, algumas vezes elas não estão prontas, não estão preparadas para nos auxiliar. E isso gera uma angústia, gera um sofrimento para eles. De certa forma, estamos obsediando aqueles que já desencarnaram.
De desencarnado para encarnado, essa é a mais comum. O desencarnado sai das suas vestes materiais, como o nosso exemplo, o pai do João, que trabalhou a vida toda, construiu um lar, construiu a sua casa, mas ainda vivendo naquela dimensão da matéria, naquela dimensão corporal e física, acreditava que tudo aquilo ainda lhe pertencia. Admitir que todo o seu esforço de uma vida fosse agora perdido por os seus filhos que não conseguiram dar continuidade ao que ele fez, por sua mulher, que ele ainda a considerava sua mulher, mesmo depois da morte. Aliás, isso é um pouco culpa do padre, né? O padre diz assim, o padre é o contrário, ele diz que dure até que a morte os separe, né? Então o padre, eu já ia, está vendo? Já ia jogar pedra no padre, né? Mas ele diz que dure até que a morte os separe. Mas muitas vezes, nós, né, quando passamos para outro plano, a gente ainda fica naquele negócio. Não, mas peraí, eu estou vivo, então aquilo ainda me pertence. Essa mulher, esse marido, ainda são meus. E vamos cobrar, né? Assim como o João foi. E encontrando-a com o outro, ele não admitiu. Fazia com que tudo desse errado. Fazia com que tudo andasse para trás. Para que, de alguma forma, ele pudesse assumir novamente, como se pudesse, né, a liderança daquela família. Então, esse é literalmente o obsessor da própria família. E ele tinha desamor, desejo de maldade, queria fazer mal àquelas pessoas? Em absoluto. Ele apenas, de uma forma equivocada, ele queria retomar aquilo que não é mais possível, por não estar mais no plano necessário. E a autoobsessão? Muitas vezes, nós próprios nos punimos com pensamentos, com ações, e que nos conduzem à auto-obsessão, a nos levarmos por esse caminho de perdas próprias, né? Então, dividimos em duas partes os tipos de obsessores para que a gente possa identificar um pouco mais fácil, né? Primeiro, os que não têm a intenção de fazer o mal, como o personagem da nossa história. São doentes da alma, possuem sementes de bondade, como ele era, amava a família, desejo de construção, a sua luta pelo mantenimento da família, a busca de recursos para levar alimento para a própria mãe, para os irmãos, o dele próprio, enfim, ele tinha uma essência boa, o objetivo dele era a bondade. Não tem consciência do mal, agem muitas vezes por amor, assim como ele agia. Mas, também da mesma forma, excessivo apego, fazendo com que o perecível, o material, no caso do nosso exemplo, fosse o mais importante da vida dele. O que a gente precisa equalizar. Entendemos que a nossa vida é um tripé. A gente precisa mantê-los, os três pés de um banquinho, em perfeita harmonia. São eles a vida espiritual, né? E todos nós que estamos aqui, a gente busca equalizar e manter esse pé, né, do tripé firme. Um outro é a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar.
que é muito importante, a gente precisa também tê-la harmonizada, tê-la em perfeita harmonia. E a sua vida profissional. Porque em vivendo na matéria, mesmo sabendo que a matéria é perecível, mas estamos vivendo na matéria e, portanto, a gente precisa trabalhar, precisa receber, precisa circular com essa energia do dinheiro, do trabalho, para que a gente tenha os 3 pés, então, harmonizados. Também dentro dessa categoria, vamos dizer assim, dos que não têm intenção de fazer o mal, encontramos pais e filhos, né? Muitas vezes, no passado, 2 espíritos tiveram desavenças importantes. Por exemplo, um pode ter assassinado o outro. E durante algumas encarnações, eles não se perdoam. Quando a providência divina coloca esses 2 espíritos a nascerem na mesma família, como mãe e filho, por exemplo, a convivência, o amor, os enlaces dessa relação de mãe e filho vão ajudar, vão fazer com que esse espírito possa superar aquilo que passou. E muitas vezes, quando termina então a encarnação e que eles podem recobrar aquilo que havia passado, pensam, puxa, você foi o meu algoz na outra encarnação, mas dessa vez você me amou tanto, você me deu amor a vida toda, me amou como mãe, então esse sentimento está passado. E consegue-se então resolver situações, às vezes, muito importantes. E esposo e esposa, então, Nossa Senhora, tem gente que fala, nossa, mas o que eu tenho lá em casa é um obsessor, aquele marido. Em contrapartida, a gente também encontra maridos que dizem assim, mas o que eu tenho lá em casa é uma obsessora, né? Os casamentos, muitas vezes, é claro que isso não é regra, né? Não precisa ser, a gente tomar isso como uma regra absoluta e que todo casamento é isso. Não é, não. A gente sabe que tem muitos casamentos de pessoas que têm cumplicidade, que os 2 olham na mesma direção, vivem um amor sincero e são felizes, constroem coisas maravilhosas. Mas aqueles embates, né, quando não são a própria obsessão, criam uma energia que vai atrair os, então, espíritos obsessores, né? Aquela degladiação que se constrói, às vezes, nas desavenças de marido e mulher. E existem, é claro, aqueles obsessores que são espíritos que trouxeram do passado algo de nós, algo que fizemos a eles, ou algo que eles acham que foi feito, e tem realmente o desejo, tem a vontade de fazer o mal. Então, esses obsessores são vinculados ao mal. Tem a fascinação pela maldade, adeptos da revolta e desespero. Vivem ou governam redutos de sombra e viciação. Existe uma região que vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, uma região trevosa chamada Umbral. Essa região, bem ilustrada no filme Nosso Lar, aposto que quem não assistiu o filme Nosso Lar aí? Podem levantar o braço, gente. Não assistiram? Então, um bom programa para esse próximo fim de semana. Peguem o filme e assistam, porque é um filme fantástico. Além de uma excelente produção nacional, é um filme que traz uma ilustração muito boa a respeito até do nosso tema hoje, do que estamos falando, né? Porque o próprio André Luiz, quando desencarna, ele no filme era um médico e ele desencarna por descuido próprio.
Ele bebia muito e não se cuidava, e ele desencarnou, e por ter sido pela própria culpa dele, esse desencarne, ele se encontra, quando ele desperta, nessa região chamada umbral. E ele próprio não aceita aquilo, porque acreditava ter havido algo de errado por ele ter sido um médico e cuidado de pessoas, e ele despertar naquela região, né, de um charco lodacento, e as pessoas passando, e outros espíritos passavam e o chamavam de suicida, e ele não conseguia admitir aquilo. Então, essa região, a qual chamamos de umbral, ela é mantida pelos nossos maus pensamentos. Ela é criada por mantenedores como esses, que têm esses pensamentos, que sabem que fazem o mal, mas o fazem por prazer, por desejo de fazê-lo. Então, são mentes muitas vezes muito inteligentes. O seu desenvolvimento intelectual é inquestionável. Entendemos que na nossa evolução, né, para que a gente parta de onde partimos, né, de espíritos emanados do seio de Deus, simples e ignorantes, até que possamos chegar à divindade, à angelitude, a gente precisa desenvolver duas asas, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Encontramos espíritos nessa jornada das duas formas, alguns que desenvolveram bastante a da moralidade e pouco do intelecto. Encontramos outros que desenvolveram muito do intelecto e pouco da moralidade. Mas o ideal é que se a gente consegue equilibrar as duas coisas. Alguns desses espíritos, que são chefes, vamos dizer assim, né, de equipes umbralinas, eles têm um intelecto extremamente desenvolvido. São muito inteligentes e articulam planos mirabolantes, inclusive de ataque a outras pessoas, a instituições. Muitas vezes, planos são elaborados para que um objetivo seja cumprido. Precisamos atingir aquele objetivo e eles articulam e têm organização para isso. Claro, todos, né, vibram nessa energia de revolta, da teimosia, né, são obstinados a fazerem o que fazem. Enfim, os obsessores são gente como nós, gente simples e que nada pode haver de fora do comum. Aquela imagem, né, que a gente faz dos chifrinhos, a gente vai, a partir de hoje, deixar de tê-la, porque somos nós mesmos, que se a gente não se cuidar, se a gente não buscar se equalizar enquanto podemos aqui, a gente é um belo candidato a estarmos rotulados aí no futuro, né, como obsessores. E em Mateus, no capítulo 5, diz o seguinte: reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, exatamente o que falamos, né? A gente precisa buscar se reconciliar, a gente precisa buscar o perdão, a compreensão, o amor, para que a gente possa, mesmo sem ter identificado
os nossos obsessores. Cada um de nós tem a sua parcela. Todos nós, segundo Kardec, somos obsediados de um nível mais sutil a um nível mais ostensivo. Todos nós temos as nossas obsessões. Mas é parte da nossa expertise escolhermos essa companhia, né? Se nós, então, começarmos a pensar as boas coisas, vibrar essas boas coisas, falar delas e fazê-las de verdade, então são essas as companhias que estarão nos nossos momentos, do nosso entorno, no nosso dia a dia, as que são afins e que querem a mesma coisa. Se, ao contrário, a gente pensa mal e muitas vezes nos nossos momentos de fraqueza, a gente acaba conseguindo, né, ter raiva e ódio, acho que é um pouco mais além, né? Eu mesmo costumo dar um exemplo aqui, eu falo porque tem algumas coisas que ainda fazem com que a gente saia do normal, né? E o trânsito é uma delas. E recentemente o trânsito tem sido acho que um grande colaborador, né, para essa baixa energética, porque primeiro que você conseguir sair de um local para chegar ao outro, hoje preocupado para que eu estivesse aqui às 7 horas, eu acabei chegando cedo demais, porque eu saí tão cedo, porque a gente não pode imaginar, né, o que vai acontecer, se o trânsito vai permitir que você chegue no seu compromisso ou não. E além disso, né, acho que também, por esse pensamento, né, permear a maioria das pessoas, então ficam todas loucas. Às vezes, eu fico pensando assim, parece que a gente quando abre aquele ralo que tem um monte de barata e joga um veneno, que as baratas ficam todas loucas, assim, saindo uma para cada lado, o trânsito tem parecido isso, porque as pessoas têm saído loucas, elas têm feito coisas assim absurdas. E eu uso a paralela, né, passo pela paralela todos os dias, moro em Itapuã e meu escritório é na Pituba, passo por ela todo dia. Inúmeras vezes, as pessoas que vêm no sentido contrário fazem aquele retorno e na hora de passar, de ganhar a pista novamente, né, ao invés de ganhar velocidade naquela pista, atravessam de um lado ao outro. Eu não consigo me controlar. E normalmente eu xingo a mãe do pobre do motorista, né? E naquele momento, aquele momento ali de raiva, né, que você fica, você está vindo a 80 quilômetros, o cara entra na sua frente a 20, a gente baixa a vibratória, xinga a pobre coitada da mãe do motorista, que não tem culpa de nada daquilo, e nesse momento a gente está criando uma energia de baixíssima vibração, deletéria, e que vai atingir aquele coitado que acabou de fazer isso com você, né? Então, são os nossos momentos, e que muitas vezes, um outro exemplo que eu costumo dar, quando você sintoniza nessa energia, né? Muitas vezes, aquele outro caso, que não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Você acorda, quando levanta da cama, tropeça no tapete, dá com a cara na porta do banheiro, aí você para, vai pegar a escova de dente, derruba o copinho da escova com pasta, com tudo, e vai por aí afora. Se você continuar assim, sabe aquele dia que nada dá certo, você vai chegar no seu primeiro compromisso e já deu errado porque a pessoa que devia estar lá não está. Então, esse dia, você sintonizou com essa energia que vai fazer com que esses nossos irmãos, né, potencializem isso e vão fazendo cada vez mais que isso dê errado, que isso não dê certo. Então, nesse momento, é hora da gente dar uma parada e mudar isso, de transmutar isso, né? Uma prece é uma coisa importante que faz com que isso mude. Em contrapartida, nem todo dia é mal, porque pode acontecer, e deve, né, quando a gente vibra nessa sintonia, naquele dia que você acorda e sai de casa e pensa assim, puxa, talvez eu não conseguisse fazer isso, mas dá tudo certo. E você consegue sintonizar essa boa energia e o seu dia vai transcorrendo maravilhosamente bem e tudo vai se dando, vai acontecendo como seria adequado acontecer. Então, porque você sintonizou com essa boa energia
que fez com que você transcorresse o seu dia dessa forma. Enfim, baseado nessas energias que nós, muitas vezes, cultivamos, criamos, né, nesses nossos momentos de fraqueza, seja no trânsito, seja nas nossas relações com os nossos obsessores encarnados, somos os criadores dessas energias que vão atrair as nossas companhias, que vão atrair aqueles nossos companheiros que vão estar conosco no dia. Tanto para que o nosso dia seja maravilhoso, que tudo aconteça na paz e na harmonia necessária, quanto também para tropeçar no tapete e dar de cara na porta do banheiro, como falamos, né? Então, é nossa escolha, é nós que podemos modificar isso. Eu desejo... Já terminou nosso tempo, né? Desculpa. Então, eu desejo muita paz a vocês, que todos tenham uma boa semana e até uma próxima oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado.